A casa de Oxumaré está envolvida mais uma vez em treta na internet por conta de publicações e tudo mais. Bom, se você quer entender o que está acontecendo, entender que confusão é essa por conta de roupa de Exu dentro de ritualística que foi feita na casa de Oxumaré, me acompanhe nesse vídeo que a gente vai mostrar o que aconteceu, mostrar fotos, comentar sobre diversos aspectos ligados a essa liturgia, o que está acontecendo, o que deve ser feito ou não sobre esse assunto. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Tom Lorê, você está no canal Historiando Axé, onde a gente fala sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Seja bem-vindo e me acompanhe nesse vídeo até o final. Tudo começou quando foram publicadas estas fotos aqui na página do Facebook da Casa de Oxumaré. Só dizendo que foi assim que começou a manhã da segunda-feira do dia 6 de março, que, segundo a própria publicação posterior, a edição da publicação posterior da Casa de Oxumaré, fala que é um costume se fazer esse ritual para Exu na primeira segunda-feira do mês, na segunda-feira antes do carnaval, se não me falha a memória, e na primeira segunda-feira do mês de março. E dessa vez, o Orixá Exu, através do oráculo, pediu que fosse ofertado um boi, algo que não acontecia há uns 20 anos, se não me falha a memória. Esse boi foi ofertado a Exu, então esses axés foi levado para a casa de Oxumaré através de uma procissão com os membros da casa de Oxumaré vestidos com essa roupa litúrgica de Exu, né? Só que isso trouxe grande problema com relação a ser uma roupa ligada à religião tradicional iorubá, Exim, Orixá e Bilé, e alguns sacerdotes de Exim, Orixá e Bilé, religião tradicional iorubá, de Fá, e populares de forma geral estão publicando nas redes sociais reclamando que não tem nada a ver, que a casa de Oxumaré não tem que usar essa roupa, porque estão sendo misturadas as coisas de uma forma geral. A publicação da casa de Oxumaré, ela traz, posteriormente, depois disso, ela faz uma nova publicação falando sobre a história de usar essa roupa, porque se usa, explicando por que foi utilizado, porque o Exu pediu através do oráculo. Eu falei, mas como o Exu pediu através do oráculo? Bom, se você vai fazer uma oferenda para o orixá, você vai perguntar no oráculo o que ele quer, o que ele não quer, o que é para fazer ou deixar de fazer. A corte da Casa de Oxumaré, os Lebomes da Casa de Oxumaré, Babá PC, Leandro, Mãe Aninha, já foram para o território Urubá em viagem. Então, tem conhecimento do que acontece lá e pesquisam, estudam, não sei dizer a fundo, algumas liturgias do culto de orixá dentro da religião tradicional Yorubá. Ok, porque só a partir disso daí você pode perguntar e saber e perguntar se Exu quer que seja feito aquilo ou não. Orixá Exu disse sim no jogo. O que o sacerdote deveria dizer? Não, não vou fazer, porque os babalaos brasileiros vão dizer que está tudo errado, tá? Que eu não posso fazer isso ou deixar de fazer isso. Porque a gente não pergunta e não faz o que não sabe fazer, porque até costurar um chapéu desse, preparar, só quem conhece sabe como cortar o pano e costurar para que ele fique parecido, que não é fácil fazer. A roupa tudo bem, é simples, você vê uma foto dessa roupa, é fácil você cortar um pano e fazer e costurar. Então não vejo problema algum com relação a isso daí. Eu achei interessante após essa publicação que no final eles colocam assim, a Casa de Oxumaré não existe verdade absoluta, precisamos respeitar a ótica do outro e enxergar o mundo, sua limitação de visão ou de conhecimento, jamais podemos deixar de pontos de vista divergentes nos levem ao desentendimento. Não permitir que coisas ou situação pequenas como uma roupa coloque a perder coisas mais valiosas como nossa união e amizade. Isso é interessante que quem conhece o Itan de Exu com relação ao uso dessa roupa fala justamente disso daí, o ponto de vista. Cada um está enxergando de um ponto de vista, isso está trazendo atrito. Será que as pessoas não estão enxergando isso? Será que as pessoas não estão podendo olhar dessa forma que o Exu está pregando uma peça dentro do povo de Axé? O povo de Axé, de uma forma geral, colocando o pessoal de Candomblé, de Umbanda, de religião tradicional, de Fá, tudo para pensar e analisar que cada um está olhando de um ponto, então cada um está enxergando de uma forma, o que no final tudo é a mesma coisa. Então eu não estou aqui para passar pano da Casa de Oxumaré, porque eu tenho minhas críticas com relação a essa postagem, tá? Porque eu diria que não deveria haver essa postagem. Se não tivesse sido feita essa postagem, não estaria acontecendo nenhum problema com relação a esse assunto, tá? Não estaria expondo o ritualístico que foi feito ou deixou de fazer dentro da Casa de Oxumaré. Isso que nossos abás sempre pregaram
E isso que cada vez mais eu vejo lógica, porque quanto mais a gente se expõe um terreiro à roça, a gente está vulnerável a ser criticado, ter o dedo apontado e tudo mais. Então, em decorrência dessa publicação da Casa de Xumaria, eu vi um comentário, uma publicação de Odelowo Adesojan Alara, que é da religião tradicional iorubá, pelo que eu entendi aqui, e ele fez diversas críticas que eu quero apontar aqui para vocês. Ele fala assim: bom, pensei bastante hoje sobre esse assunto, mas decidi comentar. Vem circulando por aí algumas imagens da Casa de Oxumaré vestindo preto e vermelho em ritual para Exu. Até aí, normal. São cores utilizadas para Exu em diversas vertentes, desde a Nigéria, Benin, Togo, passando por Cuba, Brasil e pelo mundo afora. O que acaba gerando um certo desconforto foi o tipo de vestimenta, que remete fielmente à roupa utilizada por praticantes do Exim Orixá Ibilha em determinados ritos de Exu, incluindo o abetiadjá, ou seja, o chapéu orelha de cachorro. Chapéu com abas. A explicação dada pelo Axé Oxumaré é de que são cores utilizadas por Exu. Postaram um itam justificando o ritual, porém nunca foi visto esse tipo de vestimento no candomblé. Ok, então tudo que você vai ver no candomblé foi algo inventado, assim como o próprio candomblé, assim como a própria religião tradicional urubá, Exu, Orixá e Belé, o culto de Fá, tudo é inventado pela cultura de uma sociedade. Eu bato sempre aqui nessa tecla no canal Historiando Axé, que as pessoas falam sobre invenção, inventaram, tudo é inventado, toda religião é uma invenção de uma cultura, de uma sociedade, num tempo, numa época, para suprir a necessidade do culto de uma divindade. Quando pegamos as características de culto e levamos para outro, cometemos o crime de distorcer ambos. Ele colocou entre aspas, tá? E quando falamos de uma casa matriz, que deve, por bem de seus seguidores, manter o culto seguindo suas raízes, a responsabilidade é maior. Quando uma matriz pega elemento de uma vertente e traz para a casa dela, ela assina embaixo todas as misturas e influências que algumas filiais fazem. Quando uma matriz faz isso, ela indiretamente outorga a disrupção do candomblé, ou seja, outorga que o candomblé não siga seu fluxo normal. E já vemos isso com sacerdotes de candomblé utilizando o Apanifá para consultarem de Logum, Iroquê como Adjá, assentamento de Yamin e por aí vai. Por diversos anos, diversas casas de candomblé fizeram atos para Exu, lindos, diga-se de passagem. O problema aqui não é louvar Exu. Exu deve ser louvado dia e noite. Os problemas não é para os praticantes de Exu, Orixá e Bilé. Continuamos com nossos ritos familiares. O problema aqui é para o candomblé, que tem uma casa que deveria ser a mantenedora de suas tradições, inovando uma religião que possui adeptos e existe há mais de séculos. Segue foto obtida da internet. Que ele botou uma foto mostrando que isso é da tradição iorubá, da cultura iorubá. Tá. O que eu tenho a falar sobre esse comentário aqui? O candomblé sempre foi uma inovação. Tá? O candomblé surge como uma inovação de pegar o culto tradicional da época, durante a escravatura, trazido para o Brasil por conta da diáspora africana, e aqui se criar e transformar por conta do momento histórico, cultural, todas as proibições, tudo que aconteceu, e criar algo novo para poder cultuar suas divindades. As inovações acontecem quando morrem os africanos, que aqui começaram a estabelecer o culto de orixá, criando o candomblé, botando aqui suas primeiras sementes, trazendo os primeiros brotos do candomblé, e ficam seus descendentes que não têm nenhum mais contato com o continente africano e precisa aprender e incrementar seus conhecimentos através de quê? De viver e vivenciar outras roças de candomblé. Muitas das vezes de outras raízes, de outras tradições, de outras etnias, ou seja, aqui chamaram de outras nações de candomblé. Aí já havia mistura. O culto de orixás, apesar de muita gente não aceitar, o culto de orixá já se misturou dentro de terra iorubá. Culto de orixá com o culto de Vodum, culto de orixá de diversas regiões distintas que as pessoas falam da África, do culto de orixá como se fosse uma coisa pequena, e o território iorubá, onde se cultua orixá, é um território grande, com suas particularidades e cultos familiares, com suas tradições, mas dizer que essas culturas não se misturam, não se conversam, é não entender a cultura de qualquer povo, que isso é normal. Essa troca de conhecimento de cultura acontece e aconteceu e acontecerá em qualquer cultura, em qualquer religião, em qualquer vivência, em qualquer aculturação, em qualquer hibridismo cultural, em qualquer transformação, qualquer brecha que houver de necessidade de conhecimento pode ser complementado por um conhecimento adquirido através de outra cultura. Se você observar o que acontece com você ao viajar para outro estado, você vai adquirir uma forma de falar, uma gíria específica daquele lugar para onde você foi. Se você conviver e passar a conviver dentro daquele povo, você vai trazer cada vez mais
coisa daquele povo que você está inserido, dentro daquela cultura que você está inserido, e voltar para a sua cultura, por mais que você vá perdendo o sotaque, você vai trazer muito daquela cultura para a sua vivência. E isso é o candomblé. Automaticamente, ao conviver e vivenciar com a religião tradicional, que é a nossa matriz, a gente vai trazer. Isso aconteceu no passado com Manhaninha, isso aconteceu no passado com Marcelino Batossi, dentro da Casa Branca, ao trazer africanos, quando ela foi para a África. Então, isso sempre aconteceu no candomblé. Isso aconteceu no candomblé no início da década de 90, no início dos anos 2000, e está acontecendo no candomblé agora. O candomblé vai sempre ser assim. A diferença é que agora o pessoal da religião tradicional urubá, do Orixá, Exim, Orixá e Bilé, não quer que o candomblessista adquira seus cultos, porque aí só eles podem ter. Querem ter a autoridade de fazer o culto tradicional, porque só eles tiveram o dinheiro de pagar africano ou ir para a África fazer isso. Então o povo preto favelado periférico não pode fazer esse tipo de coisa, porque aí ele vai tirar o direito deles de ter exclusividade sobre um determinado culto. E o que está me incomodando sobre isso? Não é culto, é uma roupa. Eu estou usando esse aqui, ó, filá nigeriano, cada um chama de uma forma, entendeu? Filá equeté, filá, cada um chama de um jeito e é algo da cultura iorubá. O candomblé é uma religião de matriz africana, então bebe nas águas de diversas culturas africanas, de culto de orixá, de vodum, de inquis. Isso é o candomblé. O candomblé é justamente essa mistura. E outra coisa bem interessante, também dentro dessa publicação, foi um comentário que bota assim: convém o candomblé buscar o tradicional embasamento para os seus ritos e depois se diz em outra religião, que não tem nada com os nossos ritos familiares e por aí vai. Ou seja, criticou o candomblé, que o candomblé diz que é uma religião à parte, mas quando convém, vai beber na água da religião tradicional urubá. Gente, o candomblé é uma religião de matriz africana. Ele bebe dessa fonte a partir da sua criação, que na verdade ele é a religião tradicional urubá adaptada para um momento histórico e cultural que se estabeleceu aqui durante o início do século XIX, final do século XIX e por aí em diante. Botou assim: o que vejo é uma manipulação de ritualística que, quando aprover os sacerdotes de determinada casa matriz. As religiões afro já são desacreditadas e dessa forma fica difícil defender. Como disse o irmão acima, o candomblé passa a ser visto como um catadão de informações, mas o candomblé é um catadão de informações. Nossa, que horrível para o candomblé. Não, toda a cultura é uma união, uma catação, uma busca de uma junção de diversas culturas diferentes. As pessoas não gostam de acreditar nisso, aceitar, porque ela já chega e vê algo já formado, uma cultura já formada. Então, não consegue enxergar e ver que no passado, aquela cultura do qual ela faz parte foi formada através de adaptações, aculturações, entrelaçamentos culturais de diversas culturas feitas por diversas pessoas vindas, advindas ou que caminham em diversos outros locais ou em diversas outras culturas, e aí absorveu diversos conhecimentos e formou a cultura que existe na atualidade. Assim é o Brasil, assim é a África na atualidade, em diversas regiões, com entrelaçamentos culturais diversos por conta de guerras, por conta de lutas territoriais, por conta de invasões islâmicas dos negros nortes, né, que se trazia a cultura muçulmana, islâmica, para a África subsaariana como um todo. Então, a África iorubá é essa mistura cultural também, não é pura. O culto do Exim, Orixá e Belé, que é um nome utilizado na atualidade, não era nem utilizado há 200, 300 anos atrás, quando os homens e mulheres negros chegaram aqui no Brasil escravizados. Então, isso daí, a gente também não pode dizer que é a mesma forma de culturar. Uma cultura muda por conta de 30 anos, imagine por conta de 200, 300 anos. Então, nem o Orixá, Exim, Orixá e Bilé é a mesma coisa de 200 anos atrás para agora. O candomblé não é o mesmo do início da sua formação por conta justamente desses entrelaçamentos. Isso ocorreu, ocorre e ocorrerá sempre. Então, é uma briga desnecessária por clubismo. Eu diria que é clubismo. Quem é de candomblé quer defender o candomblé e sua tradicionalidade, quem é de Exim, Orixá e Bilé quer defender só o seu direito de fazer determinadas coisas ou utilizar determinados ritos. Vejo isso como mais uma coisa de briga por ego, sem necessidade. Então, a Casa de Oxumaré está errada. Para mim está errada desde o momento que começa a publicar e se expor. Eu sempre falo que eu acho interessante quando as casas tradicionais, as casas matrizes, vêm para as redes sociais para falar sobre candomblé. Mas desde o momento que se expõe ritualisticamente, está vulnerável e aberta para
receber esse tipo de crítica. Porque quando a gente só deixa as pessoas mais novas falar o que vê da atualidade do candomblé, a gente vê a tradicionalidade se perdendo. Mas aí também vai ter a briga, mas você é tradicionalista e está defendendo modificação. Isso daí é viver. Nenhuma cultura é estática. Toda cultura é dinâmica e vai se alterando ao decorrer do tempo. E o que diz que uma cultura ou uma religião é boa ou ruim? A comunidade do qual ela está inserida, a sociedade da qual ela está inserida, que vai trazer críticas e vai concordar e seguir ou não o que é novo e inserido. Casas boas vão prosseguir e casas ruins vão ficar no passado. É o que acontece no candomblé de uma maneira geral e sempre aconteceu. Muitas casas que eram criticadas no passado, muitos sacerdotes que foram criticados no passado, hoje são utilizados como referência. O candomblé justamente mudou e migrou para o lado do qual aquele babalorixá ou aquela ialorixá no passado trazia e no passado era criticado, como se diz. Ele estava à frente do seu tempo. Esse bate-papo que eu gostaria de trazer hoje falando sobre a necessidade de entender a cultura de um povo e a transformação cultural que qualquer povo e qualquer religião ou qualquer sociedade passa. Então, isso é natural, isso aconteceu no passado com sacerdotisas, no passado com reafricanizações, como os postos de Xangô, do Aporfanjá. Marcelino Batossi trouxe para a Casa Branca babalaús ou sacerdotes africanos para lhe ajudar na implementação da Casa Branca do Engenho Velho. Então, isso aconteceu no primórdio do candomblé, isso acontece há anos no candomblé e vai continuar acontecendo. Quantos sacerdotes de candomblé não se iniciaram na religião tradicional iorubá e continua no candomblé? Quantos sacerdotes não se iniciaram e continuam no candomblé? Trazendo culturas justamente dessas religiões de matriz africana para dentro do candomblé. Isso aconteceu no passado, eu já vi isso acontecer há 30 anos atrás, estou vendo isso acontecer agora e isso vai continuar acontecendo. Cabe aos membros dessas tradições a filtrar o que ele acha correto ou não, e saber qual tipo de tradição ele quer seguir e seja mais adequado para si. Tá? Então, no fundo, isso é uma briga que desagrega mais do que agrega. O povo de axé que já é discriminado, independente da religiosidade ou da sua tradição. Só que no final sofre mais o povo de candomblé, que normalmente é o povo preto, pobre, favelado e da periferia. Bom, eu agradeço a companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.